Olá, irmãos. Olá, amigos. Hoje, segundo domingo de maio, um dia simbólico, pois comemoramos o Dia das Mães, um dia em que damos aquele abraço, reconhecemos o valor e a abnegação das nossas mães. A minha mãe costuma dizer, num ditado que ela aprendeu da mãe dela, da minha avó, de que a mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe. Esse ditado quer destacar a capacidade admirável das mães de amar profundamente seus filhos e de não medir esforços para vê-los sempre com um sorriso estampado no rosto. Eu sei que esse dia é um dia de sofrimento para alguns, porque infelizmente já não desfrutam da presença das suas genitoras. Ou quem sabe também é um dia de tristeza, porque devido ao isolamento social, algumas pessoas estão impedidas de dar aquele abraço, de expressar toda a sua gratidão e seu carinho para com as suas mães. Você que tem mãe ainda, não seja ingrato e não esqueça de dar aquele abraço e de dizer palavras carinhosas, porque elas merecem. Nós queremos, em homenagem às mães, destacar um texto da Bíblia que fala também de uma mãe. A mãe mais famosa da Bíblia, talvez a mãe mais famosa do mundo. Eu estou falando de Maria, a mãe do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Para nossa instrução, nós vamos ler um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 46 ao 56, que é o Cântico de Maria. Esse cântico é conhecido historicamente como Magnificat, uma expressão latina que significa magnificar. O que é magnificar? É enaltecer com louvores, dar a devida honra a alguém. No caso aqui, ela está enaltecendo a pessoa de Deus, está tributando a Deus a devida honra. Vejamos o que é que diz esse breve cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Essa é a primeira estrofe desse cântico de Maria. E na primeira estrofe nós temos aí Maria honrando a Deus pelo que Deus fez por ela, tendo em vista que era uma moça humilde. A segunda estrofe, percebam, os versículos 49 e 50, que ela vai destacar vários atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São as suas qualificações, são as suas perfeições. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Repare que ela chama a Deus de poderoso, de santo e de misericordioso. A terceira estrofe, nós percebemos a severidade de Deus quando é dito, versículos 51 a 53. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ele faz um contraste aqui, Maria faz um contraste entre o Deus que eleva os humildes e o Deus que rebaixa os altivos. Então é um Deus muito severo. E finalmente, a quarta e última estrofe dessa passagem, os versículos 54 e 55 dizem: amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, a quarta estrofe
é a manifestação da misericórdia de Deus e o cumprimento da sua promessa pactual de Deus ao povo da antiga aliança. Então, subjaz aí mais um dos atributos de Deus, que é a sua fidelidade. E o versículo 56 encerra essa perícope. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O que é que está acontecendo aqui? O que é que motivou Maria a magnificar a Deus? A gente precisa entender o contexto imediatamente anterior. Diz o texto, a partir do versículo 26, que Maria foi visitada por um ser celestial, um anjo, e esse anjo trazia uma mensagem para Maria. Diz o texto, e o texto identifica Maria como personagem histórico, mostra a região onde ela residia. Ela era da Galiléia, uma região desprezível, e morava numa cidade pouco conhecida, a cidade de Nazaré. Maria, provavelmente muito jovem, ela vai receber essa visita do alto, e o anjo Gabriel saúda Maria, no versículo 28, com essas palavras: alegra-te, muito favorecida. É uma maneira dele dizer que Maria era uma pessoa agraciada. O versículo 30 vai corroborar isso. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, Maria era uma pessoa bem-aventurada. Maria foi uma pessoa que experimentou a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Interessante que quando ela foi saudada pelo anjo, ela ficou profundamente amedrontada. Perturbou-se muito, pensando no que significaria essa saudação. O anjo precisou tranquilizá-la, dizendo: não temas. Interessante que essa expressão ela é recorrente na Bíblia. Não temas. Quando Josué, por exemplo, substituiu Moisés, o Moisés que conduziu o povo da aliança durante muito tempo, 40 anos no deserto, e ele foi substituído por Josué, Então, foi necessário que o próprio Deus também se achegasse a Josué e dissesse: olha, não temas, ser forte e corajoso. Da mesma forma, Gabriel tranquiliza o coração de Maria e revela o que há de acontecer. Ele diz no versículo 31 o seguinte: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O Evangelho de Mateus nos diz exatamente o significado de Jesus, que tem a ver com o fato dele ser Salvador. A missão de Jesus Cristo ela é evidenciada a partir da etimologia do seu próprio nome. Aí Maria pergunta: como é que vai ser isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. A Bíblia diz que Maria era virgem, e ela estava desposada de um jovem carpinteiro chamado José. Havia alguns trâmites naqueles dias que precisavam ser observados. Ela já tinha um compromisso muito sério, com esse jovem José, mas ainda não havia consumado o casamento. E ela pergunta: como é que vai ser isso? Eu sou virgem. Aí o anjo responde: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, que é a mesma coisa, uma expressão paralela. Esse descer do Espírito Santo e o poder do Altíssimo envolvendo significa a mesma coisa, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então reparem que no ventre de Maria abrigaria o maior tesouro da terra. E esse tesouro não foi um privilégio dado a princesas ou rainhas, mas foi dado a uma mocinha desconhecida e de origem muito humilde. Aí o anjo aproveitou para dar uma novidade para Maria, falando de que uma parente dela, chamada Isabel, uma mulher já de idade, estéril, que a despeito disso,
havia também sido agraciada por Deus com o dom da maternidade. Ela foi a mãe do famoso João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, né? Também cumprindo profecias muito antigas de que o Cordeiro de Deus seria antecedido pelo precursor, que foi o seu próprio primo, João Batista. E diz o anjo que ela já estava com 6 meses. Então, irmãos, o versículo 38 diz o seguinte: aqui está a serva do Senhor. Quando Maria recebeu aquela mensagem, sem entender muito bem como é que a coisa se processaria, ela simplesmente se coloca como serva de Deus e ela se dispõe a que a vontade de Deus se cumpra na vida dela. Aí diz que o anjo se ausentou. Ainda falando do contexto anterior, Maria vai até a região onde residia a sua prima Isabel, e aí ela é saudada por Isabel em termos muito fortes, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E algo interessante vai acontecer. O versículo 44 fala sobre isso. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Para quem é papai e mamãe, sabe que num determinado momento da gestação da mulher, acontece aqueles movimentos da criança. A criança parece que fica fazendo piruetas dentro do ventre materno. Então, nesse momento de grande encontro, de grande alegria, o texto sagrado diz que um feto de 6 meses ficou cheio do Espírito Santo. Essa é uma ocorrência sem precedentes nas Sagradas Escrituras. A gente sabe que é peculiar no agir de Deus encher os seus servos com o seu Espírito. Mas o caso de um feto, como aconteceu aqui com João Batista, é absolutamente ímpar. Então perceba aqui toda uma atmosfera de alegria, de comemoração. O versículo 45 diz o seguinte: bem-aventurado a que creu. Isso aqui é Isabel dizendo para Maria: porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vocês percebem? Esse é o contexto anterior. Esse é o contexto de anúncio de boas novas, de grande alegria. E é exatamente por isso que Maria vai demonstrar um sentimento de profundo contentamento, de exultação mesmo. A exultação é uma grande alegria. E ela vai expressar esse sentimento tão profundo com um cântico, o hino de louvor de Maria. Então, eu quero que você perceba primeiramente a manifestação desse sentimento, logo no primeiro versículo. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja o quão maravilhada estava Maria. E qual era a razão disso? A razão desse sentimento, o que causou esse sentimento, é quem Deus é. Porque ela vai destacar isso, várias características de Deus nessa passagem. Ela chama Deus de o Salvador dela. E isso é muito importante. Percebam aqui que só precisa de um Salvador quem está perdido. E Maria reconhece que Deus é o Salvador dela. Em outras palavras, ela carecia, assim como nós, de uma intervenção poderosa e sobrenatural de Deus para nos tirar da nossa condição de criaturas arruinadas pelo pecado, alienadas de Deus e que carecem profundamente de uma intervenção maravilhosa da parte de Deus.
O que causou esse sentimento também é o fato de Deus ser poderoso. Ela destaca isso no versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Olhe, a salvação não poderia chegar até nós se Deus fosse um Deus fraco. Se ele fosse apenas um Deus bem intencionado, mas que não pudesse fazer absolutamente nada. Maria se alegra, Maria adora a Deus, porque sabe que esse Deus é poderoso. Aquilo que ele promete, ele faz. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Maria também destaca o fato de Deus ser santo. Santo é o seu nome, como ela diz lá no versículo 49. Isso quer dizer que Deus é eternamente contra o pecado. Isso quer dizer que Deus tinha que dar o devido tratamento ao pecado, porque Deus aborrece, Deus detesta toda a prática pecaminosa. O terceiro atributo que é destacado aqui por Maria é a misericórdia de Deus. Há um teólogo que eu aprecio muito, o reverendo Heber Carlos Campos, tanto o pai quanto o filho, mas o pai, ele definindo misericórdia, ele disse que é Deus não dando aquilo que nós merecemos. Misericórdia é isso. É Deus ter o seu coração na nossa miséria. É Deus se compadecer do nosso estado de tenebroso, do nosso estado de profunda miséria espiritual. Então, esse Deus misericordioso demonstrou esse compadecimento por nós, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo. Essa passagem é incrível. Não é à toa que Maria fez esse hino, porque ela estava movida por um sentimento de encantamento muito grande, de grande admiração. E não restava outra coisa a fazer a não ser adorar a Deus. E é isso que ela faz. O Criador de todas as coisas, ele se fez ser humano. Ele se fez carne. E para tanto ele precisava ser concebido e ele precisava ser gestado no útero de uma mulher. O sustentador de todas as coisas precisou do sustento de um ventre materno, a fim de que ele, quando nascesse, crescesse, ele na qualidade de representante da igreja. Homens pecaram, por isso que ele precisava se tornar homem. Ele só podia ser o nosso mediador caso ele também partilhasse da nossa humanidade. Isso é incrível. E por isso que Maria, admirada, adorou ao Deus Todo-Poderoso. E isso foi cumprimento de profecias muito antigas. Maria menciona no final que amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-lhes da sua misericórdia, a favor de Abraão, de sua descendência, quando Deus escolheu Abraão lá de Ur dos Caldeus, e a partir de Abraão, ele fez com que aquele homem se tornasse uma grande nação, a nação israelita. Com o passar dos séculos, Deus foi tornando cada vez mais claro o seu propósito de enviar um grande Messias, de enviar o Salvador do mundo. E chegou o momento dele cumprir isso. Isso é a fidelidade de Deus. Isso evidencia que as promessas de Deus são verdadeiras. Maria sabia disso. Por isso que Maria adorou o Senhor. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, você é capaz de se encantar com a história do Redentor e o que essa história significa? É interessante que um dos pedidos do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que está em Éfeso,
é que a igreja compreendesse o quão grande é o amor de Deus quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, deixou a glória celeste para morrer no nosso lugar, a fim de adquirir uma salvação eterna para nós. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículos 14, 18 e 19, diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Significa dizer que ele estava orando. Versículo 18 diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você tem esse mesmo encantamento de Maria? Você consegue perceber o amor incomensurável de Deus, mandando o seu único filho para morrer por pessoas indignas como nós? Você precisa ter a visão do Calvário. Você precisa ter fé a ponto de ficar profundamente admirado quando Jesus Cristo, por toda a sorte de sofrimentos que ele teve que amargar por causa da nossa culpa, ele fez isso por amor. Nós precisamos dessa admiração. Nós precisamos adorar a Deus assim como fez Maria, de todo o nosso coração. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que nós devemos ser humildes como Maria. A humildade nada mais é do que a consciência das nossas próprias limitações. Humildade é fazer um justo juízo acerca de nós mesmos. É parar de confiar em si mesmo e exercer a completa confiança em Deus. Uma pessoa humilde se rende à vontade de Deus. Foi exatamente isso que Maria fez. Ela não confiou em si mesma, ela confiou na promessa de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6, a parte final do versículo 6, o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É necessário essa faxina espiritual, botar para fora aquilo que não presta. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Nem toda alegria é bem-vinda. Tem alegrias, demonstrações de alegrias que são detestáveis diante de Deus. Então convém que aflijamos os nossos corações e no lugar do riso que haja pranto. E a vossa alegria se transforma em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Percebam que esse Deus altaneiro, ele não tem apreço pelo aquele que é altivo de coração, mas por aqueles que são humildes. A mesma coisa ele vai dizer numa passagem do Antigo Testamento, em Isaías 57, versículo 15. Está dito: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Uma pessoa humilde é uma pessoa também contrita, é uma pessoa que reconhece os seus erros, mas que recorre à pessoa certa, à pessoa augusta do nosso Deus. A terceira lição, a terceira aplicação desse texto é direcionada para você, mãezinha. Mãezinhas, há algo importantíssimo que seus filhos precisam, é do exemplo de vocês. Filhos necessitam de mães piedosas, mães à semelhança de Maria, que não se importava com o preço de se submeter a Deus. O grande Santo Agostinho,
não economizou elogios quando falou de sua mãe em uma obra memorável chamada Confissões. É uma obra primorosa da literatura latina, da filosofia e também da teologia. A mãe de Santo Agostinho, que era a Dona Mônica, durante muitos anos, orou pelo seu filho, pedindo para que Deus se apiedasse dele, para que ele abandonasse os seus caminhos de erros, de pecados e se voltasse para Deus. E ela, um pouco antes da sua morte, ela presenciou justamente isso. Mãezinha, seja uma mulher piedosa. Graças a Deus, na igreja de Monte Sião, eu já vi filhos elogiando as suas mães, dizendo: olha, a minha mãe, ela é uma pessoa de oração. A minha mãe, ela está sempre presente nos ambientes e nos momentos de culto a Deus. A minha mãe é uma pessoa que sempre tem me exortado. Seu filho precisa disso. Mesmo que ele proteste, mesmo que ele demonstre irritação, não cesse de mostrar o caminho de Deus para ele. Não cesse de orar por ele e com ele. Mãezinhas, vocês precisam ser mulheres piedosas, assim como foi Maria. A quarta lição, ou a quarta aplicação, eu faço com muito cuidado, sabendo que será um escândalo para alguns. E a minha exortação é que você não perca o foco em relação à pessoa mais importante dessa passagem que nós lemos, dessa história aqui. E eu te digo, com muito temor no coração, de que a pessoa mais importante aqui não é Maria. A pessoa mais importante é aquele que foi carregado no ventre de Maria. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo e que se fez carne em nosso favor. Interessante, e aqui eu quero citar pastor Mauro Clark, pastor Batista, que escreveu um livro muito interessante chamado Redescobrindo Maria. E ele lembrou muito bem que a luz emanada de Cristo era tão forte que fazia brilhar até os personagens que estavam mais próximos dele. Isso aconteceu com João Batista, isso aconteceu com José, isso aconteceu com o apóstolo Pedro, isso aconteceu com os 2 ladrões lá na cruz, e isso aconteceu também com Maria. É importante que você saiba de uma coisa. Preste muita atenção nisso. Deus não escolheu os grandes personagens da Bíblia porque fossem pessoas especiais. Ao contrário, eles tornaram-se especiais porque foram escolhidos por Deus para papéis destacados. Maria foi escolhida soberanamente por Deus para cumprir uma função muito específica na história da salvação. Nós temos que ter respeito por Maria. Maria é um grande exemplo de fé, de piedade para todos nós. Mas nós precisamos entender que Maria era apenas um instrumento nas mãos de Deus, apenas uma serva de Deus. Lembre-se de uma coisa: Deus não admite que sua glória seja compartilhada com ninguém, porque somente Ele é Deus. Então é uma questão de justiça tributarmos a Deus o devido louvor, a devida magnificência, que foi isso que Maria fez. Então, tenha muito cuidado quando
você entender